Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha onde eu tô, na Ágora grega, onde tudo começou, onde começou a própria filosofia com Sócrates. Mas não é sobre Sócrates que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre o surgimento da filosofia aqui no berço da civilização ocidental, que é a Grécia. Então, você já se perguntou por que a filosofia surgiu? O que aconteceu para a filosofia surgir? Então, para isso, eu vou explicar primeiro o que é o instinto filosófico. O instinto filosófico foi definido por Aristóteles. Ele já havia explicado no seu livro Metafísica o que faz um homem filosofar. O que nos leva a questionar, o que nos leva a pensar, o que nos leva a formular perguntas sobre tudo que nos cerca. Aristóteles falou que isso era porque todo homem tem o desejo, por natureza, de conhecer. O nosso questionamento, essa nossa curiosidade natural, pode ser percebido inclusive nas crianças, que são um exemplo mais claro sobre essa nossa curiosidade. Quem já teve convívio com criança sabe muito bem o que eu estou falando. Criança chega e faz perguntas sobre tudo. Faz perguntas sobre por que o céu é azul, será que eu vou crescer, por que as pessoas envelhecem, por que está chovendo, por que agora está sol. Então as crianças estão sempre questionando. Só que hoje, diferente daquela época, hoje existem respostas para basicamente todas as perguntas que a criança pode fazer. Só que naquela época, quando surgiu a filosofia, não tinha resposta para nada, ninguém sabia responder. Então agora eu vou dar um exemplo sobre como esse instinto filosófico pode ter surgido bem na pré-história. Vamos imaginar a seguinte situação. Estou lá, sou um homem das cavernas, cheguei na minha caverna, já sou nômade, tá? Já estou no período neolítico, não no paleolítico. Então a vida é mais calma. Tô lá, fui, pesquei, colhi frutas, tô lá na minha caverna. Eu já consigo comunicar com a minha esposa, já consigo conversar com os meus filhos na minha linguagem própria. E aí o homem começa a reparar a natureza. E aí começa a chover. Imagina quando cai o primeiro trovão, gente. Imagina como que é o desespero. Todo mundo correndo para dentro da caverna, todo mundo com medo daquilo, com medo, não entendendo nada. E pensa, olha para aquilo e aquilo vai se repetindo e fala assim: Zeus. Vou chamar esse trovão de Zeus. Vou dar um nome, assim como a gente chama hoje de trovão. Só que o nome que eles deram, por exemplo, foi Zeus. E aí, no outro dia, amanhece, tá esse solzinho aqui gostoso, como eu tô nele. E aí pode ter surgido o seguinte questionamento, a seguinte afirmação: eu acho que esse sol é mais poderoso que o trovão, porque ele veio depois, parece que ele meio que matou o trovão. Então eu vou chamar de, por exemplo, Deus Sol, Deus Hélio, porque ele deve ser muito poderoso, ele é sempre bom. E aí segue o tempo, o homem vai dando nome próprio aos deuses da natureza e vai conferindo poder maior a eles, porque eles interferem diretamente na vida, no dia a dia daquele homem. Vou dar um exemplo, porque eu estou falando, é claro, do surgimento da filosofia aqui na Grécia. Então, agora eu vou falar sobre os povos primitivos gregos. Os gregos criaram mitos para basicamente tudo. Vou contar um mito muito simples, que é o mito das estações. Para explicar as estações do ano. Tinha a deusa Deméter, que era a deusa da agricultura. E ela tinha 3 filhas. Atenas, a Perséfone, que foi raptada, e a Ártemis, que é a deusa da caça. Então, a Perséfone era muito bonita e chamava a atenção de todo mundo por onde passava, inclusive dos deuses. Então, um dia ela estava andando e Hades, que é o deus dos mortos, foi e raptou ela. A Perséfone, então, saiu à procura da sua filha, desesperada. Imagina se você tem um filho, como que é o seu filho ser raptado e sumir. Então, ela esqueceu dos seus afazeres e a agricultura, a fertilidade, tudo da terra começou a secar e sumir, porque ela não estava cuidando, porque ela só estava preocupada com a filha. Então os outros deuses, vendo a calamidade que estava acontecendo, resolveram pedir para o deus Sol, o Hélio,
para falar o que tinha acontecido. E o Hélio, que via tudo, porque ele está sempre aqui, falou: o Hades raptou. E aí os deuses juntaram e foram atrás do Hades para ele devolver a Perséfone. Só que ele foi muito esperto. Ele tinha dado para ela comer o fruto proibido, um tipo de fruto proibido que fazia ela ficar presa no Hades. Então ela come e ela não podia viver longe de Hades, do seu marido. E aí o que acontece é que eles conseguem encontrar uma brecha e ela fica 6 meses junto com a mãe e 6 meses longe da mãe, com o seu marido no mundo dos mortos. E aí isso explica as estações do ano. Imagina, quando a Perséfone tá para ir ficar com a mãe, tá chegando a época, ela fica muito feliz e começa a florir. Vai acontecendo a primavera. Quando ela tá aqui, a Perséfone tá com a mãe, fica muito bom. Tudo fica lindo, verde, é o verão. Depois, quando chega próximo e a filha tem que ir embora, começa o outono. A Deméter começa a ficar triste. E quando a filha está lá no mundo dos mortos, ela fica muito triste, a terra fica arrasada. E aí é quando tem o inverno. Claro que no Brasil o nosso inverno não é rigoroso igual acontece aqui, porque aqui não tem nada, fica totalmente seco, sem nada, não nasce nada, porque é um outro clima, é uma outra vegetação. Então os gregos vão criando mitos para tudo, tudo que existe, o grego inventou uma explicação fantasiosa. Se você quiser saber mais, é só você pesquisar no Google, que vai ter vários mitos, várias explicações mitológicas gregas. Só que com o passar do tempo, essas explicações mitológicas já não conseguem satisfazer a curiosidade do homem, porque eu já acabei de falar, né, que o homem é um ser curioso e essas explicações chegam no ponto que não conseguem, mas o homem começa a perceber que aquilo, sabe, é mentira, não pode ser aquilo. E esse momento que o homem começa a questionar e os mitos não conseguem suprir as dúvidas humanas, é que surge uma necessidade de uma explicação mais racional do mundo, uma explicação que não seja fantasiosa. E aí surgem os primeiros filósofos propriamente dito, que são os pré-socráticos. Pré-socráticos não porque vieram antes de Sócrates historicamente, porque alguns são até contemporâneos dele, mas o nome é pelo como a filosofia deles eram feitas. As reflexões, os pensamentos eram para explicar o cosmos, por isso que também é chamado de cosmologia. Os filósofos pré-socráticos vão bem naquela linha das próprias explicações mitológicas. Então, ele vai explicar o mundo ao seu redor, as mudanças da natureza, as suas transformações, os seus princípios. Então, cada um dos filósofos pré-socráticos vai achar um princípio diferente para tudo que existe. E aí surge a nossa filosofia propriamente dita. Então, tudo que eu expliquei, a filosofia não surge com essa ruptura com os mitos, porque o instinto filosófico sempre esteve ali. Ele sempre é o pano de fundo da nossa vida, da nossa existência. Então, por isso que nós somos filósofos, nós questionamos. Não precisa estudar filosofia para ser um filósofo, basta você ter também esse instinto e deixar esse instinto aflorar. Então, essa foi a aula de hoje, o surgimento da filosofia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal, que vai ter sempre vídeo muito legal. Então, se você quer saber mais sobre esse lugar que eu estou gravando esse vídeo, sobre a Grécia, sobre a Acrópole, sobre a Ágora, é só me seguir no Instagram e olhar os destaques.